Depois de descobrirem a presença do Justiceiro em uma ilha infestada de mercenários, Justiceiro se torna um fugitivo sendo caçado em uma selva feito um animal. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos mais um vídeo da saga Retorno do Russo, Justiceiro, Trabalho Sujo. E se você não assistiu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Justiceiro Saga Retorno do Russo. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon, cores de Chris Sotomayor, arte final de Jimmy Palmiotti e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à revista Justiceiro volume 6, número 4. Tá gostando? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos girar com a história. Depois de matar vários mercenários na ilha Grand Nixon, Justiceiro corre para a selva. Porém, ao invés dos soldados procurarem por ele naquele mesmo momento, decidiram esperar amanhecer para poderem juntar mais homens e formar patrulhas. Mas o que eles não sabiam é que estavam lidando com um homem altamente preparado para aquela ocasião que aproveitou o tempo que lhe deram para usar sua imaginação e tornar toda aquela quantidade de matéria-prima da selva para criar armadilhas. Pois para Frank Castle criar suas arapucas basta apenas uma pequena faca afiada. Enquanto isso, em um dos bares da ilha, vemos o coronel Jean Romilly se lamentando por toda a hostilidade e preconceito que está sofrendo naquele lugar, pois é um homem patriota e não aguenta presenciar tanto ódio e desprezo por seu amado país. Mas para sua suposta sorte, Hackett, que estava próximo, comenta que não odeia a França, pois todos nós vivemos no mesmo planeta e não existe motivo para odiar qualquer lugar. Mas o militar, que estava super carente, acabou se empolgando com aquelas palavras e começou a dizer o quanto ficou feliz em ouvir aquilo, e o chamou para brindarem em nome da fraternidade entre as nações e a eterna grandeza da cultura La Belle France com o copo de vinho. Entretanto, Hackett achou aquilo muito estranho e disse que de repente começou a odiar a França para se livrar dele. E quando o coitado já iria começar a se lamentar novamente, Terry Sands aparece procurando por um homem chamado Hackett e o próprio se apresenta. Com isso, o bigodudo o contrata para pilotar um 747 e o manda não fazer perguntas. E quando o piloto informa que não está nem aí para os detalhes da missão, o mesmo diz que ele será perfeito para o trabalho e que será o seu copiloto. Em seguida, Hackett pergunta sobre o grandão que ele levou para a ilha e Terry responde cheio de confiança que o sujeito não deve ser mais problema. Voltando ao homem citado, que se encontra escondido observando os homens caírem em suas armadilhas, o mesmo em seus pensamentos informa que já contou mais de 100 homens, e infelizmente muitos deles não são bandidinhos qualquer, pois naquele meio tem vários Navy Seals, deltas, boinas verdes e até mesmo ex-membros das forças especiais do exército britânico. E por mais que já tenha matado vários deles, a quantidade de inimigos é muito grande. E como não tem munição suficiente para tantos, precisa reduzir o número ou acabar com todos de uma vez. E para a sua sorte, naquele momento Quaykopf liga para o comandante daquela missão. E quando ele atende para dar a vergonhosa notícia que ainda não conseguiu pegar o homem que estão caçando, Justiceiro mata um deles que estava relativamente distante e usa a mesma arma que o soldado carregava para exterminar geral. E quando o chefe, que já foi major, percebe onde o Justiceiro está, já era tarde demais.
pois o mesmo já havia sumido. Desse modo, eles continuam com a busca e o major, que já estava sem paciência, começa a reclamar com os soldados que estavam morrendo de medo. Contudo, acabou pisando em uma das armadilhas, caindo em um buraco cheio de espeto de madeira. Com isso, os outros, ao invés de ajudar o seu superior, aproveitam para sair fora dali. Enquanto isso, em outra parte da ilha, vemos o 747 que Hackett irá pilotar e Krykov passando as coordenadas da missão para Saints, que é resumidamente manter o avião no alto enquanto as tropas distraem os locais para o russo fazer a parte suja. Em seguida, ele informa para os 3 patetas cientistas que, se a aberração que eles criaram não funcionar, vai usar o resto dos seus dias de vida usando eles como latrina. Mas Russo, exibindo sua camisa da Britney Spears, o tranquiliza dizendo que ele nunca falha. E um dos técnicos informa que já colocou no avião os suportes de vida e todo o material de manutenção do Russo para monitorar todos os passos dele. Em seguida, Terry Saints informa que 200 homens já morreram na busca contra o Justiceiro e que aquela quantidade de soldados é um preço alto a se pagar. Mas Krykov não se abala e comenta que aquilo irá valer a pena, pois depois de matar o Justiceiro e mostrar para o mundo seu cadáver como troféu, a ilha Grand Nixon irá se tornar o pesadelo do mundo livre. Dessa forma, todo aquele derramamento de sangue irá dar um grande retorno financeiro futuramente. Então eles entram no avião e Hackett não consegue tirar os olhos dos peitões do russo. Depois voltamos para o Justiceiro, que naquele momento foi conversar com o major dentro do buraco, e o mesmo, implorando por atendimento médico, informa que vários governos europeus estão interessados em eliminar Krykov. E devido a tantos horrores acontecendo vindo da ilha Grand Nixon, a União Europeia resolveu enviar sua força de reação rápida para a ilha com o objetivo de liquidar para sempre todas as operações de Krykov. Outros países como Austrália, Nova Zelândia e Canadá também querem ver todos os mercenários mortos. Porém, os Estados Unidos, que já o contratou para vários trabalhos sujos nos últimos 30 anos, ainda tem interesse em manter contato com a ilha. E por coincidência, naquele mesmo dia irá acontecer uma conferência com vários líderes europeus em Bruxelas, e Krykov irá enviar um 747 até o local da reunião e soltar o russo na localização exata com o único objetivo de pintar o lugar de vermelho, chacinando todos os inimigos de uma vez só. E antes do major morrer, Justiceiro pergunta se existe um depósito de combustível na ilha e o mesmo diz que sim. Em seguida, ele começa a lamentar por ter sido expulso dos Rangers no passado e acabou entrando naquela corja. E por mais que ele tivesse se metido naquela ilha nojenta, não queria terminar daquele jeito. Voltando ao 747, vemos o russo com os cientistas junto com os outros soldados prontos para o banho de sangue na Bélgica. E Hackett com Terry Saints no comando do avião. E quando eles ligam a aeronave, se deparam com o Justiceiro na frente deles. Com isso, Hackett o reconhece e Terry imediatamente comunica a Krykov que o fugitivo continua vivo e acelera o avião para atropelá-lo. Porém, Justiceiro fica olhando para aquele objeto enorme e fica pensando que adora veículos com bandidos dentro. Então ele levanta a arma que estava carregando, aponta para o 747, calcula o momento exato de atirar, aguarda a aeronave se aproximar um pouco mais e dá um tiro certeiro mirando direto na turbina. Com isso, o avião levanta de forma desordenada e Hackett informa que os comandos não respondem. Então o avião vai direto para os tanques de combustível e o piloto maluco diz para Terry Saints, que já estava em choque, que aquele é um jeito muito legal de morrer. E o 747 se choca com o depósito de combustível.
E com a magnitude da explosão, o fogo acabou invadindo a selva, matando aqueles homens que haviam fugido do justiceiro. Naquele momento, Krykov, que ouviu o estrondo, pergunta para o comunicador o que aconteceu, e o mesmo responde que o avião da missão explodiu, e que Sentes, antes de morrer, enviou uma mensagem informando sobre um fugitivo na pista. Ao ouvir aquilo, o dono da ilha percebe amargamente que cometeu um grave erro permitindo que Russo se vingasse dele, pois pensou que ele iria ficar satisfeito por escapar do Russo e iria voltar para sua guerra contra a máfia. Porém, esqueceu completamente que estava lidando com um animal extremamente perigoso que gosta de punir quem cruza seu caminho. E no meio de todo aquele fogo com vários homens mortos, um único ser que sobreviveu se mostra muito feliz mesmo estando em chamas, pois concluiu que só existe um homem que poderia fazer aquilo. Com isso, o comunicador pergunta para o chefe se a operação foi cancelada e o mesmo responde que não, e dá a ordem para procurarem o francês afrescalhado e preparar imediatamente o avião dele junto com a bomba nuclear. E se ele não obedecer, irá virar comida de tubarão. Em seguida, ele manda procurarem pelo Russo, pois tem certeza que ele sobreviveu, e ordena a todos os homens que sobraram vasculhar a selva e pegar o justiceiro vivo, pois ele próprio irá matá-lo com uma morte lenta e agonizante, e ainda irá violar o seu cadáver durante 1 ano. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo da saga Retorno do Russo para vocês. Justiceiro, Trabalho Sujo é uma narrativa que mostra o quanto a corrupção de alguns países pode significar a desgraça de outros, pois vemos claramente que os mercenários da história são muito úteis para alguns e uma ameaça para outros. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.